Olá, boa tarde. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso nesta terça-feira a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo. O texto, que unifica 2 impostos, deve ser analisado por deputados e senadores nas próximas semanas. A primeira parte da proposta entregue pelo governo unifica os impostos federais sobre o consumo, PIS e COFINS. Juntos, os dois vão se chamar Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, com alíquota de 12%. O texto foi entregue ao Congresso nesta terça-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, também participou da reunião. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a mudança ainda vai ser aprimorada na comissão mista do Congresso, que vai analisar a proposta. A nossa finalidade de constituirmos a comissão especial mista foi prestigiarmos essa legislação que é fundamental, mas, acima de tudo, buscarmos uma alternativa para construirmos um texto que pudesse representar o desejo das duas casas, que possa, agora, com a participação do governo, e foi o que sempre nós pregamos aqui, que era fundamental, termos uma reforma tributária que representasse o desejo do governo e o desejo do Congresso, Câmara e Senado. Hoje damos mais um passo significativo no rumo de fazermos a sonhada reforma tributária brasileira. No que depender deste presidente da comissão, no que depender aqui dos meus colegas senadores, eu sei que do sentimento da Câmara é igual, nós vamos aprovar esse ano essa matéria. Não é PEC 45, não é PEC 110, 155. Essa aqui vai ser a PEC que nós vamos aprovar. Por quê? Porque tanto a da Câmara quanto a do Senado tem o mesmo chassi, só muda a carroceria. O texto é apenas uma parte da reforma tributária que será discutida pelo governo e legislativo. A CBS vai incidir apenas sobre a receita bruta da venda de bens e serviços das empresas. Pessoas jurídicas que não exercem atividade econômica não serão tributadas. Por exemplo, igrejas, partidos políticos, sindicatos e instituições de assistência social. Paulo Guedes disse que outros temas mais complexos, como a alteração de carga tributária e taxar a distribuição de lucros e dividendos para acionistas de empresas, serão abordados depois. Em vez de mandarmos uma PEC, já havendo a 45 na Câmara e a 110 no Senado, em vez de mandarmos uma PEC, mandamos propostas que podem, então, ser trabalhadas e acopladas. Mas mandaremos todas, imposto de renda, dividendos, os impostos indiretos, IPIs, todos os impostos serão abordados. De acordo com o ministro, propor mudanças de impostos a nível estadual e municipal, como o IPI e o ICMS, será tarefa do Congresso. Eu não posso invadir o território dos prefeitos, falando sobre ISS, ou invadir o território dos estados, falando sobre ICMS. Então, em sinal de respeito, nós oferecemos uma proposta técnica do IVA. Pode ser que haja estados que queiram acoplar, estados que não. E aí cabe ao Congresso dizer se vai legislar para todos ou não, ou deixar essa independência valendo. O governo traz a unificação de 2 impostos federais. Nós temos propostas que ampliam esse escopo, independente do que vai ser aprovado. Importante é que, em conjunto, Parlamento e Poder Executivo, a gente possa avançar numa reforma tributária que, de fato, ajude, dê segurança jurídica para o setor produtivo investir no Brasil, gerar emprego e renda. Os senadores repercutiram o projeto do governo. Eles ressaltaram que agora o Congresso tem que se empenhar no debate, já que existiam as outras 2 propostas sendo discutidas, uma na Câmara e outra no Senado. Alguns senadores se manifestaram no Twitter. O senador Antônio Anastasia reconheceu que a proposta apresentada pelo Executivo é um passo importante na construção de um texto definitivo da reforma tributária e que agora o Legislativo também precisa cumprir o seu papel. O senador Márcio Bittar falou em redução de impostos e simplificação.
Para o senador Fernando Collor, a reforma tributária ganhará nova dimensão no país depois da pandemia do coronavírus. Já o presidente da comissão mista que trata do tema, senador Roberto Rocha, defendeu uma profunda modernização na legislação tributária brasileira para o crescimento do país, com geração de emprego, renda e competitividade internacional. São décadas de debate no Congresso por uma reformulação tributária no país. O objetivo é tornar mais simples, menos burocrático o sistema complexo que acaba provocando, além da guerra fiscal, sonegação e inadimplência. Mas desde o início do ano passado, as discussões entre os parlamentares se intensificaram. Duas grandes propostas de emenda à Constituição que mexem nas regras tributárias ganharam força, uma do Senado e outra da Câmara. Além disso, já havia sinalizações de que o governo enviaria contribuições. Ambas as PECs unificam os principais tributos sobre consumo. Surgiria, então, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência da União, dos Estados e dos Municípios, e o Imposto Seletivo, só de atribuição federal, incidente sobre energia, telecomunicações, veículos, bebidas e derivados do petróleo e do tabaco. Enquanto uma junta 5 tributos, cria um comitê gestor federal e prevê um período de 10 anos para a implementação, a outra tem abrangência maior, reúne 9 tributos, institui um comitê gestor estadual municipal, cria uma cobrança tributária eletrônica e reduz impostos para alimentos e medicamentos. Nesta proposta, a transição é de 5 anos. Juntando essa fatia do governo com as duas outras propostas que estão em tramitação na Senado e Câmara, aí sim, e mais outras vindo e outras contribuições vindas da sociedade, poderemos ter ao final uma reforma necessária, uma reforma tributária justa, necessária, facilitadora e geradora de oportunidades e também, mais importante, que os entes federados tenham autonomia. A reforma tributária é uma necessidade nacional. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que prorroga o Fundeb, o Fundo de Valorização da Educação Básica. O texto agora vai ser analisado pelos senadores. Agora, a PEC precisa ser aprovada no Senado para garantir a continuidade do Fundeb, que iria acabar em 2020. A proposta torna o Fundeb permanente. O texto aprovado aumenta a participação do governo federal na composição do fundo, que hoje é de 10% do total da soma dos recursos estaduais. O aumento passa para 12% já no ano que vem e sobe progressivamente, até chegar a 23% em 2026. O texto que chega ao Senado determina que no mínimo 70% do fundo seja utilizado para pagar salários de professores. No Fundeb atual, esse percentual é de 60%. O texto aprovado também proíbe a utilização do fundo para pagamento de aposentados, como queria o governo. Atualmente, o Fundeb é calculado com base no número de matrículas das redes estaduais de ensino. Isso faz com que, na prática, o dinheiro da União beneficie apenas 9 estados das regiões Norte e Nordeste. O texto aprovado pela Câmara introduz uma nova forma de cálculo, chamada Valor Aluno Ano Total, o VAAT, que leva em conta também as redes municipais de ensino. Assim, municípios considerados mais pobres, mas localizados em estados considerados ricos, também serão beneficiados. Isso vai aumentar a capilaridade desses recursos, fazendo com que eles cheguem às redes mais pobres do Brasil, independentemente do estado da federação onde elas se encontram. Que haja melhores critérios de distribuição dos recursos com base na experiência dos 15 anos do Fundeb atual, para se levar em conta não só a questão dos estados, mas olharmos município por município do Brasil e escola por escola, para atender os estados, municípios e escolas que mais precisam. A proposta não mexe nos 10% que o governo federal aporta hoje, que vão continuar indo para os 9 estados beneficiados. Quando a participação chegar a 23%, será distribuída da seguinte forma: os 10% para esses estados,
10,5% para as redes municipais, estaduais ou distrital que tiverem o menor valor de VA-AT, o valor aluno ano total, e 2,5% serão distribuídos para redes que apresentarem melhoria dos indicadores, tanto na qualidade de ensino quanto na redução das desigualdades. Em uma tentativa de evitar a quebradeira de empresas devido à recessão provocada pela pandemia, o governo editou a medida provisória 992. Ela cria um programa de crédito que, segundo estimativas, pode injetar 120 bilhões de reais na economia. O texto já está sendo analisado pelo Congresso. O coronavírus está provocando um estrago na economia. Um levantamento feito pela empresa Boa Vista SCPC revelou que os pedidos de falência aumentaram 28,9% em junho, se comparados com o mês anterior, e os de recuperação judicial aumentaram 82,2%. Segundo a pesquisa, num prazo de 12 meses, as pequenas empresas foram responsáveis por 93,4% dos pedidos de falência e por 94,2% dos pedidos de recuperação judicial. O IBGE divulgou uma pesquisa que mostra que de 1.300.000 empresas que estavam fechadas na primeira quinzena de junho, 522.700 empresas encerraram suas atividades por causa da pandemia. 518.000 eram empresas de pequeno porte, 4.000 de porte intermediário e 110 empresas de grande porte. E é exatamente para ajudar os micro e pequenos empresários que essa MP foi editada. As linhas de crédito poderão ser contratadas até 31 de dezembro deste ano, que é quando termina o estado de calamidade pública. Para pegarem o empréstimo, as empresas não precisam estar em regularidade fiscal. E o governo previu também benefícios para os bancos e as instituições financeiras que aderirem ao programa de crédito. Ela permite que os bancos abatam do imposto de renda a pagar e da contribuição social sobre o lucro líquido parte de suas perdas com empréstimos duvidosos. Ela também cria outras facilidades para as empresas que já não precisam mais daí ter regularidade fiscal para fazer os empréstimos e ainda permite o compartilhamento de alienação fiduciária. Os empréstimos serão feitos com recursos das próprias instituições financeiras. O texto da medida provisória não prevê a utilização de recursos públicos no programa. O Conselho Monetário Nacional vai estabelecer as regras gerais desses empréstimos e o Banco Central vai supervisionar o programa. Uma das ações muito importantes para a recuperação do setor comercial é a questão do acesso ao crédito. O crédito, neste momento, vai ser uma ferramenta muito importante, muito boa, para dar uma sobrevida, fazendo com que as empresas, dessa forma, possam honrar seus compromissos. A medida provisória permite também que um imóvel seja oferecido em garantia para mais de uma operação de crédito. As novas operações deverão ser contratadas com o mesmo credor da operação original, desde que ele concorde. A medida provisória já está valendo, mas para ser convertida em lei, precisa ser aprovada pelo Congresso. E o plenário do Senado se reúne nesta tarde, às 4 horas, para votar a medida provisória que cria regras para o repasse de recursos destinados a ações do setor cultural durante a pandemia. Essa edição do Senado Notícias fica por aqui. Você pode rever todas as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Uma boa tarde, obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.